Fala galera do canal Só Ações, beleza? E você que é novo, chegou aqui agora, já se inscreve aí no canal, tamo aí rumo a 100 inscritos, então se inscreve, manda esse vídeo pra alguém, se você acha que essa informação é boa, é relevante. E hoje, galera, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Vocês acham que olhando só os dados fundamentalistas de uma empresa importa? Vocês acham que somente esses dados podem nos trazer se essa empresa é boa ou ruim? O que é os dados fundamentalistas, para quem não sabe? Dados fundamentalista é aquelas cotação que você aprende quando você está começando a investir, que é o PVP, o que é esse PVP, PL, que muita gente fala, eu não posso comprar uma empresa com PVP acima de 1, porque ela está acima do seu valor patrimonial, ou uma empresa com do seu valor patrimonial tá barata. Tem uma história que eu escuto muito, que é o povo falando, por exemplo, se eu compro R$ 1 por 80 centavos, eu estou pagando barato. E olhando dessa forma até tá, mas uma coisa que eu digo é que essa empresa não tá barata à toa. Então você tem que olhar todo o conjunto da obra. Mas para responder essa dúvida, eu vou tentar achar a empresa perfeita hoje aqui com vocês. Eu baixei essa planilha aqui do Estados Invest, é um site onde você vê as cotações, igual o Investidor 10, para quem não sabe. É um site até muito bom, eu gosto bastante. E eu baixei esse site de lá, então aqui tá todas as cotações que tem na B3, tem mais de 600 cotações. Hoje o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar os filtros e ver se a gente acha a empresa perfeita, né, galera? Já que todo mundo gosta de olhar os dados fundamentalistas, vamos ver se a gente colocando o filtro, a gente vai achar a empresa perfeita. Já vou adiantando que esses dados aqui, galera, eles são bons para você olhar, sim, você deve olhar, mas quando você já conhece a empresa, assim, só para você ter uma tomada de decisão. Ou esses dados também te ajuda a evitar muitas empresas ruins. Por exemplo, uma empresa igual a Gol, que entrou em recuperação judicial. Se você olha os dados fundamentalistas dela, você já ia ver que ela não é uma empresa muito boa. Que Gol 4 é o filtro. Então, se você vê aqui pelos dados fundamentais dela, você já vê que ela é uma empresa que você tem que ficar de fora. PL de 77 vezes lucro, P sobre VP negativo, dívida líquida 3,41. Ou seja, aqui é uma empresa, lucro líquido, ROI negativo, quer dizer que a empresa tem prejuízo, tem dado prejuízo, ROIC negativo. Então, olhando esses dados, galera, você já vê que você tem que ficar de fora dessa empresa. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de compra nem de venda. A gente vai só fazer aqui uma pequena simulação. Mas então, galera, vamos tentar achar aqui a empresa perfeita. Esse primeiro filtro que eu vou colocar aqui é o Dividend Yield. O dividendo, né? Lembrando que o dividendo é o dividendo pago nos últimos 12 meses dividido pela cotação atual. Então, ou seja, muita coisa, se a empresa subir demais, esse dividendo pode ficar distorcido. Ou se a empresa cair muito, esse dividendo pode ficar lá em cima, mas não quer dizer que ela vai pagar esse dividendo. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Mas vamos colocar aqui um filtro, eu quero um dividendo maior do que 6, que é o mínimo que a gente se espera. Só com o dividendo aqui, ó, já damos uma filtrada bem grande. Eliminamos um tanto de empresas. De 600 empresas, ó, foi para 92. O segundo filtro, vamos colocar aqui, é o PL, preço sobre lucro. Eu vou colocar aqui um PL maior que zero, porque esses PL aqui, menos 580, 20, é tudo empresa que está com prejuízo. Ou seja, já vamos eliminar essas empresas com prejuízo também. Então, um PL maior do que zero. PVP, eu vou botar um PVP, quero um PVP menor do que 1,5. Até 1,5 a gente aceita pagar. Lembrando que aqui, galera, eu estou tentando achar a empresa perfeita de acordo com os dados fundamentalistas. Olhando só para os dados fundamentalistas, esquecendo o que que a empresa faz, o setor, olhando só para os dados fundamentalistas. Segundo, ativos eu não vou marcar. Margem, eu vou marcar somente a margem líquida. A gente quer uma margem líquida, depois de descontar tudo, de no mínimo 15%. Acho que 15% aí é o benchmark de mercado, né? Então, maior do que 15. Já estamos eliminada também. Dívida líquida. Eu vou colocar a dívida líquida sobre o EBITDA.
Então, como a gente vê aí, todo mundo fala que uma empresa até uma dívida de 3 é saudável. Então, a gente vai colocar aqui também, quero uma dívida menor do que 3. Ó, já damos uma frutada bem grande. Agora, deixa eu ver aqui qual o próximo indicador que a gente vai usar. O ROI eu não vou usar, não vou filtrar pelo ROI. Por quê? Três, galera, são um só, mas a gente tem que saber separar um deles. Se eu filtrar um, por exemplo, ele pode atrapalhar o outro. Então, eu não vou filtrar esse, porque só explicar aqui para vocês rapidinho. O ROI é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, se a empresa tem dívida, o patrimônio dela vai ser pequeno, então esse ROI vai ficar distorcido. Para uma empresa que tem dívida, a gente usa o ROIC. Agora, que tem dívida muito alta. Agora, para empresas que não têm dívidas, aí sim a gente usa o ROI. O próximo filtro que eu vou usar, então, vai ser crescimento da receita e crescimento dos lucros. CAGR, receita e CAGR, lucro. Não sei se é assim que se pronuncia, mas o que é isso? É o crescimento das receitas nos últimos 5 anos. Aqui, ó. Crescimento da receita nos últimos 5 anos, crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Então, galera, esses vai ser os dois últimos filtros que eu vou colocar e o restante a gente vai só analisar. Crescimento de receitas, eu quero uma receita crescendo no mínimo 15% ao ano. Então, vamos colocar aqui maior do que 15 e um lucro no mínimo 10% crescimento nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos. Por quê? Porque a empresa tem que ter um lucro crescente também. Então, maior do que 10. Último filtro aplicado e chegamos ao seguinte resultado. Temos aqui quatro empresas, né? Cinco cotações. Transmissão Paulista aqui, TRPL 3 e 4 é a mesma empresa. Muda só a cotação, mas chegamos aqui em quatro empresas, então, depois de aplicar todos esses filtros. Então, essas aqui seria praticamente as empresas perfeitas, vamos dizer assim. Lógico que eu já expliquei o contexto do vídeo no começo. Aqui temos a empresa Agro 3, né, uma empresa de agronegócio, realmente uma empresa muito boa. A Ferbasa, que é até bem diversificada também, uma metalúrgica. Uma empresa que mexe com ferro ligas, empresa bem antiga também. Home é uma empresa aí mais, todo mundo fala que é a nova VEG, né? Uma empresa também do setor de tecnologia. E a Transmissão Paulista é uma transmissora de energia. Dessas empresas, vamos aqui colocar uma pontuaçãozinha para elas. Eu vou pontuar as duas. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pontuar os dois segmentos para a gente ver, tentar ver qual empresa está mais barata. No caso aqui, dividend yield. Vou pintar que tiver mais barato. Coloquei aqui a pontuação de cada empresa. Dividendo, os melhores dividendos é da Agro e depois da Transmissão Paulista a TRPL 4. PL, quem tá mais barata no PL aqui é a Ferbasa e depois TRPL 4. PVP, quem também tá mais barato, Transmissão Paulista a 4 e Home. Dívida líquida, Ferbasa e Home é a que tem a menor dívida. Crescimento das receitas nos últimos 5 anos, Agro 3 e Ferbasa e crescimento dos lucros, Home e Agro 3. E aqui está a pontuação de cada um. A empresa com maior pontuação foi a Transmissão Paulista, 4 pontos, e Agro 3, Ferbasa e Home ficou empatado com 3 pontos cada uma. E a Transmissão Paulista, a 3, ficou aqui com um ponto só. Então, galera, se a gente fosse olhar aqui num contexto, a melhor ação seria a Transmissão Paulista. Se a gente for olhar a foto da empresa, de fato ela é uma empresa que está bem barata. E também está num momento bom, já teve melhor de compra, mas ela também tem um certo risco ao seu atrelado à sua ação, tem a Eletrobras que vai vender a sua fatia também, isso não é um risco, mas Transmissão Paulista, por exemplo, não tem TG long, então tem alguns riscos para quem considera risco. Atrelado, então ela também não é barata à toa, mas é uma ação que está bem barata. Os lucros dela vem crescendo, aqui a gente pode ver nos últimos 5 anos. Então, a primeira da lista, nesse caso aqui, seria Transmissão Paulista. Nessas três empresas aqui que ficarem empatadas, aqui você ia ter que escolher, por exemplo, qual que você prefere. Você quer uma empresa, por exemplo, que não tenha dívida? Aí você ia na Ferbasa. De todas, a Ferbasa é a empresa que tem a menor dívida. Tem aqui dívida negativa, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Como essas empresas aqui, nenhuma é uma empresa muito endividada, exceto até a Transmissão Paulista, que pega um pouco de dívida também para poder fazer seus projetos, se alavanca um pouco, mas as outras empresas estão com um ROI muito bom. A gente pode ver aqui a Home com um ROI de 20%, sem praticamente quase sem dívida. A Ferbasa aqui com um ROI de
14%, quase 15%, é também uma boa empresa. Aqui já a Agro 3 já está com um ROI menor, então você poderia, se fosse olhar somente esses indicadores, você poderia eliminar essa. Então, galera, esse é o resultado. Transmissão Paulista aqui ganhou com nossos filtros, mas que nem eu falei no começo do vídeo, tem muitas outras coisas que você tem que olhar, que você deve olhar. Você deve olhar a foto da empresa, em qual empresa o setor, em qual setor essa empresa está inserida, qual os riscos tem, porque nada também é barato à toa. Isso é uma Não existe almoço de graça na bolsa, né? Então, se a empresa está barata, tem um certo risco, tem alguma coisa que está impactando nesse valor. E aí você tem que analisar se vale a pena ou não. Mas realmente, aplicando os filtros, eu pensei que o resultado poderia vir até outro, até fiquei surpreendido, porque realmente ele trouxe aqui boas empresas. E empresas que estão até num bom momento, não estão num mau momento, não. Dessas empresas aqui só tem o Transmissão Paulista, vocês sabem, a 4. Não tem essas outras. Não estou comprando Transmissão Paulista no momento, mesmo estando abaixo do meu preço teto. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo educativo, já se inscreve aí no canal, deixa ideias de mais vídeos, galera. E obrigado.